Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Xerri. Xerri! Oi pessoal! Oi gente, tudo bem? Estou aqui com o Joey. Dá oi pro pessoal, Joey. Dá oi. Ele tá de olho em vocês, ó. Gente, hoje é Vida 17. Uhul! Vem, Xerri, vem! Vem, dá oi pro pessoal, Xerri. Hoje é Vida 17. Uhul! Vida 17. O assunto de hoje é índice de massa corporal. E o que é índice de massa corporal? É um cálculo que se faz, gente, que é muito importante. É importante questão de saúde, né? Então eu vou explicar melhor, espera aí. Porque o IMC, ele avalia os riscos de saúde. O índice de massa corporal começou a ser usado, gente, no século XIX, como forma de estabelecer... Ai, o gato. Como forma de estabelecer normas sociais e definir o que seria um corpo normal, sabe? E a partir de 1997, a Organização Mundial da Saúde passou a utilizar o índice de massa corporal. Então, é bem interessante. Vamos ver. Eu vou ensinar vocês a calcular o índice de massa corporal. Então, fique até o final, tá bom? O cálculo para o índice de massa corporal é dividir o seu peso, né, em quilograma pela sua altura ao quadrado. Vou colocar aqui a fórmula. Divide-se o seu peso em quilogramas pela sua altura em metros ao quadrado. Então, uma calculadorazinha aí, ó, vai bem, né, para fazer o cálculo. Eu já fiz o meu índice de massa corporal e eu vou colocar aqui para vocês verem. E para que ele serve? Ele serve para chamar de gorda, de magra? Não, gente, não é para isso. Se bem que muita gente usa para isso, para saber se está dentro ou fora, né, dos padrões normais. Mas eu acho muito mais interessante você calcular seu índice de massa corporal por causa dos riscos. Os riscos relacionados à insuficiência de peso ou ao excesso de peso. Todo mundo sabe que uma criança subnutrida ela corre riscos bem maiores de ficar doente, de morrer, do que uma criança com peso normal. E essa relação, gente, vale para a vida adulta também. Então, se um adulto pesa muito pouco, né, a anorexia, por exemplo, né, que a pessoa não consegue comer, é uma doença. E aí fica tão magra que ela acaba morrendo, definhando. Então, esse índice de massa corporal te dá exatamente, te dá um número que você vai saber onde você se encaixa. E isso é muito importante. O ideal é você ficar no normal, porque se você estiver muito acima ou muito abaixo, os riscos são maiores, entende? O IMC, ele retrata 5 situações. Eu vou colocando aqui, ó. A subnutrição, a magreza, o índice normal, o excesso de peso e a obesidade. A obesidade, ela tem 3 graus também, sabe? A obesidade ela pode ser moderada, ela pode ser grave e a obesidade pode ser mórbida. E aí os riscos de infarto, né, de doenças cardíacas são altíssimas. É por isso que as pessoas têm que se preocupar assim com o peso, tá? Não é, eu não vejo nada dessa parte de estética. É muito bonito ver uma modelo magérrima, né? É bonito ver uma modelo magérrima, mas até que ponto esse magérrimo é saudável, né? Então é de um extremo ao outro, excesso de peso ou falta de peso é complicado porque é questão de saúde. E é por isso que eu trouxe esse assunto para vocês. Se vocês não conhecem ainda o índice de massa corporal de vocês, então vamos calcular juntos. Eu tenho 1,62 m de altura, sim, eu sou baixinha. Então, 1,62 m ao quadrado vai dar 2,6244. E eu tenho 62 quilos, tá? Oscila um pouco até 60 e até 64. Quando eu tô muito inchada,
aí vai para 64. E quando eu tô no meu normal, vai para 60. Mas a média é 62 quilos. Então eu pego 62 e divido por esse índice aí, que é a minha altura ao quadrado. O número que eu achei foi 23,6. E agora a gente vai para a tabelinha para ver aonde se encontra esse índice, né? Então, como interpretar o IMC? Vocês fizeram aí de vocês? Vocês pegaram a altura de vocês, colocaram ao quadrado, e agora peguem o peso de vocês e dividem por esse número. Aí vocês vão achar um número entre 10, 15, né? Menos de 10 acho que não existe. Com menos de 10 acho que a pessoa tá morta. Sei lá. Você vai achar um número inferior a 16 ou superior a 30. Então vamos ver, vamos interpretar esse número. Vem comigo. Inferior a 16,5 é subnutrição. Entre 16,5 e 18,5 é magreza. Entre 18,5 e 25 é normal. Entre 25 e 30 é excesso de peso. E acima de 30, então, é obesidade. Sim. Aí, dentro da obesidade, nós temos entre 30 e 35 é moderada. Entre 35 e 40 é grave. E acima de 40, então, é obesidade mórbida. Todo mundo já ouviu falar, né? Obesidade mórbida. Inclusive, eu assino NET, TV a cabo, NET, e às vezes dá aqueles programas, né, dos obesos mórbidos lá nos Estados Unidos. Lá é bem alto o índice de pessoas com obesidade mórbida. Nossa, é muito triste a pessoa ultrapassar 200 quilos, 300, sabe? É horrível. Por quê? Porque não consegue se mexer, não consegue ter atividade nenhuma. Isso aí seria o extremo, né? Então, acho que ninguém quer chegar ao extremo. Todo mundo quer ter saúde, quer ser saudável. Isso que é importante. A questão de estética, gente, quem sou eu para falar em estética, né? Quem sou eu? Eu me considero meia gordinha, a falsa magra, e o meu índice está dentro do normal. Eu não me preocupo muito em emagrecer, em ficar esbelta como eu era uma vez quando eu era jovem. O importante é ter saúde, o importante é você ser feliz. Se você é feliz, se você tem saúde e você não está nos extremos, né? Então tudo bem. Tá, gente? Então, esse vídeo eu acho que é importante por causa disso, porque é um alerta para as pessoas, que as pessoas, de repente, coloquem aqui nos comentários quem nunca ouviu falar sobre isso. E olha, eu tava lendo e parece que funciona para criança também. Existia no passado profissionais que rejeitavam esse índice para jovens e para atletas. Sim, porque atletas vai ter massa muscular e não é necessariamente o peso dele em gordura, seria massa muscular. Então cada caso é um caso, né? E o jovem, o adolescente, por exemplo, ele está em crescimento, então tem muitos hormônios ali. Mas dá para ter uma ideia sim, dá para ter uma ideia. Em função da sua idade, da sua morfologia, né? Se você é homem ou se é mulher, a sua atividade, se você pratica bastante esporte, que não é meu caso, não é meu caso. Então, em função da sua atividade, se você fica só sentado, se você caminha muito, você poderá saber qual é o seu tipo de metabolismo. Isso aí é importante, você conhecer seu tipo de metabolismo. Se você conhece seu metabolismo base, isto é, o quanto que você gasta de calorias, né, só para você respirar, para você estar vivo em repouso, é importante você saber esse número, porque é com base nele que você vai ter uma dieta mais equilibrada. Você pode ganhar peso se você consome mais caloria do que gasta, ou se você pode diminuir seu peso se você consome menos caloria do que você gasta. É básica, é matemática básica isso, né? Subtração ou adição, é muito simples, por isso que é legal. E eu vou deixar aqui em box o site onde eu tirei isso. Ele é bem legal porque ele te dá o metabolismo. E esse site, ele fala o que é se alimentar de forma equilibrada, né? Interessante isso. Outro dia eu coloquei, vou deixar linkado, sobre alimentação saudável. Eu fiz um vídeo comentando como é que era a minha alimentação. Eu considero a minha alimentação quase saudável. E nesse site, sem querer fazer propaganda de nada, mas eu acho que é interessante. Se você gosta do assunto,
Vai pesquisar, dá uma olhada, mas vai em fontes confiáveis, não aceita qualquer coisa não, tá bom? Então, comer de forma equilibrada é você ingerir todos os nutrientes e todas as vitaminas que o corpo necessita. Isto permite não só manter o peso estável, mas proporciona saúde, né? Olha só, considerando um homem que mantém atividade moderada, precisa consumir de 2.500 a 2.700 quilocalorias por dia. Se ele consumir mais ou menos, ele vai oscilar o peso dele. Com atividade equivalente, uma mulher, por exemplo, ela deverá consumir mais que 2.200 a 2.200 quilocalorias por dia. Bem legal isso, né? Tem um vídeo bem antigo que eu também vou deixar linkado. Eu falo da dieta ideal, como é que eu fiz para emagrecer. Eu fiz cálculo matemático, eu procurei na internet quantas quilocalorias tem cada alimento e fui fazendo a soma. E durante o meu dia eu não podia consumir mais que 1.000 e tantas quilocalorias. Ou seja, eu consumia abaixo do que meu corpo necessita. Aí depois de 2, 3 meses comecei a perder peso mesmo. E aí tem que ficar um alerta, porque tudo tem seu limite, né? Não começa a perder peso demais também, porque aí seu organismo... Procure sempre alimentação balanceada, procure verdura, fruta, proteínas, né? Não come só uma coisa, só um tipo de coisa, você precisa da alimentação equilibrada. As necessidades diárias de nutrientes do que o corpo necessita por dia é mais ou menos o seguinte, 11 a 15% de proteína, a proteína está incluído a carne, né? Pode ser peixe, ovos, pode ser legumes, as leguminosas, né? Feijão, tem proteína. 30 a 35% deverá ser lipídios. Os lipídios são as gorduras, que pode ser gordura vegetal ou gordura animal. O próprio queijo, né? Que tem um pouco de gordura. O leite tem 3% de gordura. Manteiga ou margarina, aí vai a critério de cada um. E a gente precisa também 50 a 55%, gente, de carboidratos. Aí entra o amido, entra a batata, o arroz, a massa. Aí você faz a sua alimentação balanceada. É matemática simples, é bem fácil, sabe? É bem fácil. Mas se você tem dificuldade, procure um nutricionista que ele vai te orientar bem nessa parte. Eu consegui fazer pela internet. Eu mantenho meu peso praticamente constante, né? Oscila se eu tomo muito líquido ou não. Eu procuro manter meu peso constante, sem muito esforço, porque a minha alimentação é sempre balanceada. Mas eu acho um assunto muito importante, muito interessante de trazer para vocês. O cálculo de calorias é essencial em qualquer regime alimentar, verdade. Calcule você mesmo, você consegue, eu tenho certeza. Se você tiver uma calculadora em casa, é mais fácil ainda. Se você ingerir menos calorias que o seu corpo vai gastar, certamente você vai emagrecer. Por isso as academias, gente, a pessoa normalmente tem a ideia de manter a alimentação, comer salgadinho, comer de tudo, né, refri e tal. Aí vai lá na academia malhar, daí gasta as calorias, os excessos, né. É tudo questão de matemática, é equilíbrio. O metabolismo de base difere de uma pessoa para outra. Claro, né, porque cada um é cada um. E por último eu queria comentar com vocês, também nesse site tem uma matéria que eu achei muito interessante. Diz que um estudo recente da Universidade de Los Angeles comprovou que o índice de massa corporal não necessariamente vai te dizer teu estado de saúde. Porque olha só o que eles fizeram. Eles pegaram os voluntários e fizeram exames laboratoriais e descobriram que 54 milhões de americanos estavam fora, né, do IMC, mas estavam com os exames laboratoriais, né, exame de sangue, de urina e tal, corretíssimo, dentro do padrão. Ou seja, eles eram saudáveis sim. Embora o IMC estivesse fora, eles estavam bioquimicamente falando, né, os exames laboratoriais deram perfeitos, dentro do padrão. As pessoas que estavam dentro do IMC, né, pessoas com peso normal, elas não apresentaram os exames laboratoriais dentro do padrão, ou seja, elas estavam doentes. Então isso é muito relativo, né? O bom do IMC, como eu falei no início, não necessariamente é sinônimo de saúde, mas ele vai te alertar para os riscos de insuficiência ou excesso de peso, né? Como eu falei no início, porque subnutrição mata, obesidade mata, tá, gente? Então
por isso. Se vocês gostaram, deixa o like. Quem for novo no canal, corre e se inscreva para não perder os próximos Vedas. Veda 18, amanhã é Veda 18, não vamos perder os Veda 18 nesse horário, ok, gente?